Aula de história agora. Já podem colocar o nome, tá certo? Dessa vez aqui, novamente, a atividade que eu coloquei, metade devolveu, né? Mais da metade, por sinal. É um número bom que a gente pode e consegue melhorar. Bom, só que um detalhe aqui. Ah, tá certo. Bom, nós paramos na atividade. Não, peraí. Quinta-feira, nono ano, quinta aula, história. É isso, Laura. Tá me expulsando, mulher. Mas, rapaz, tá tudo bem. Próxima vez eu chamo os membros da Akatsuki. Vamos lá. A gente deixou uma atividade na página 180 até a 183, né? Simples até certo ponto, né? Atividade objetiva. Lembrando, pessoal, esse conteúdo aqui eu adoro. Segunda Guerra Mundial, certo? E o que eu estou gostando do nosso livro aqui é que ele está, entre aspas, demorando, né? Demorando bastante para a gente sair desse conteúdo. Só para ficar bem claro, novamente, mais uma vez, esse é o nosso conteúdo do simulado, tá certo? Em história, o conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Professor, mas tem muita coisa para falar da Segunda Guerra Mundial. Tem, mas o nosso livro não fala da Segunda Guerra Mundial em detalhes do começo ao fim, né? Cada trincheira, cada soldado. É tanto que, olha só, Segunda Guerra Mundial, o assunto poderia ser Brasil, mas o livro mal falou do Brasil, né? Mal falou da participação do Brasil na guerra. Então, é Segunda Guerra Mundial o tema, os capítulos do simulado? É. É muito assunto? Nem tanto, porque a gente vai se debruçar sobre os assuntos que o livro traz, tá bem? Só para que vocês fiquem mais tranquilinhos. Primeira questão. O fascismo italiano e o nazismo alemão conquistaram o respaldo de muitos setores da população, conseguindo um financiamento junto à alta burguesia. Assim, puderam resolver a crise do capitalismo com a instalação de ditaduras de direita que garantiram a ordem do sistema, os lucros e as propriedades, servindo de exemplos a muitos países atingidos pelos efeitos da Grande Depressão. O totalitarismo, letra. Primeira questão, qual é o item que vocês puseram, pessoal? Vamos lá, pessoal, sem medo de errar. O que foi que eu falei? Muito bem, Sara. Reforçou o desenvolvimento armamentista, preparando o terreno para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Segunda questão. Sobre fatos antecedentes à Segunda Guerra Mundial. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, pessoal. Qual item puseram na segunda questão? Era o item D. A euforia econômica decorrente da valorização da Bolsa de Valores de Nova York, né, em 1929,
favoreceu a recuperação econômica e consolidação das democracias na Europa. De dado. Terceira questão. Leia atentamente. Desculpa. Terceira questão. Leia atentamente. No caso de Hiroshima, trata-se de uma catástrofe, da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. Numa paisagem de seu diário, o doutor Hatia, que testemunhou o fato, pensa em Pompeia, mas nem mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima, se abateu uma catástrofe que foi sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo. Só para fins de informação, tá? Quando ele fala de Pompeia, fala de uma cidade que foi atingida pela erupção de um vulcão e que toda a cidade foi consumida pelas chamas. Não pelas chamas assim, né? Pelas rochas com o magma. Pompeia foi totalmente devastada. E é essa a comparação que o autor aqui faz, certo? Só para fim de informação, é porque eu havia lembrado que eu não tinha dito para vocês sobre isso. O texto refere-se a uma explosão atômica. Terceira questão, pessoal. Essa daqui está mais fácil. Olha, esse item é uma pegadinha, ô Sara. Na verdade, o que o item diz é o contrário da realidade. Olha, resultante do bombardeio promovido pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial a Pearl Harbor, base militar japonesa, que era onde era desenvolvida a bomba de hidrogênio. Na verdade, quem atacou Pearl Harbor foi o Japão. A base militar de Pearl Harbor era dos americanos, tá? Aqui foi uma pegadinha do livro. Na verdade, é o item A. O texto, o texto refere-se à explosão atômica com a qual os Estados Unidos conseguiram a capitulação dos japoneses. O último núcleo de resistência do eixo ao fim do conflito mundial ocorrido entre 39 e 45. Certo? Aqui é um pouquinho daquilo que eu já havia falado. Pois é, pegadinha, né? Pegadinha, a gente sempre fica assim, puxa vida, eu caí nisso. Como eu estava dizendo, o Japão não havia desistido ainda de tentar alguma coisa, né, contra os Estados Unidos, contra os aliados. Mas eles não tinham mais munição, não tinham mais médicos e medicamentos suficientes para se manter em uma guerra, certo? E um dos poucos recursos que eles ainda tinham eram os pilotos kamikaze, que eram aqueles pilotos suicidas, né? Então a gente vê aqui uma nação que a gente pode dizer como teimosa, como birrenta de fazer birra de criança mesmo, e como orgulhosa. Os outros já haviam se rendido, mas o Japão queria continuar, né? Ainda com ideais imperialistas, queria continuar na guerra. Então, nesse sentido, claro que os Estados Unidos viu a melhor oportunidade para promover essa tal catástrofe. Foi o bombardeio das duas cidades de Nagasaki e de Hiroshima. Como estava em estado de guerra, isso não seria considerado um crime contra a humanidade, né?
foi uma estratégia militar de guerra. Se não fosse, né, se não fosse uma guerra, claro que era bem capaz de o presidente americano ser julgado no Tribunal de Crimes contra a Humanidade, no Tribunal de Haia. Mas foi juntar o útil ao agradável. Deu um zumbido tão grande no meu ouvido que eu tirei o fone. Vou tentar de novo. Eu gosto desse microfone aqui. Quarta questão. A ocupação da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. A tentativa de manter a paz a qualquer custo, como foi feito em Munique, se revelou impossível. Hitler não se dava por satisfeito com a reconquista do espaço vital. Queria mais e mais. Sobre a Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar, item E, a partir da declaração de guerra, foi feita por Inglaterra e França contra a Alemanha, outros países foram entrando no conflito, de ambos os lados. A cada novo beligerante, a relação das forças se alterava, e a guerra entrava em uma nova fase. Inicialmente, uma guerra europeia estendeu-se paulatinamente à Ásia e à África. Quarta questão, item E de elefante. Quinta questão. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais avassaladores e sangrentos da história da humanidade. Podemos citar várias causas que levaram à ocorrência desse terrível conflito, mas a principal foi a ascensão dos regimes fascistas em vários países, em especial o nacional-socialismo na Alemanha. Foi surpreendente a ascensão dos nazistas na Alemanha, um país com uma população altamente instruída e cenário de um desenvolvimento extraordinário das ciências e da cultura. Indica o que possibilitou a chegada de Hitler ao poder na Alemanha em 1933. Daqui é um pouco mais delicado. O que é que vocês puseram, pessoal, na quinta questão? Qual item foi marcado? Não, ninguém? Não, muito bem, item D. A crise econômica do final da década de 1920 e início da década de 1930 arruinou a pequena burguesia urbana e setores do campesinato alemães. Ansiando por uma liderança política forte, uma liderança política populista, que ele quis dizer, que pudesse solucionar a crise econômica e enfrentar o comunismo, parece o Brasil, né? Esses segmentos votaram fortemente nos nazistas. Sexta questão. As grandes guerras mundiais provocaram dificuldades nas relações internacionais, gerando ressentimentos e disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram fazer valer sua influência no mundo e confirmar suas conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as divergências eram evidentes entre os aliados. Nessa perspectiva, as relações entre as nações, item A, permaneceram tensas, destacando-se o enfraquecimento do poder da Inglaterra e as perdas europeias provenientes da Segunda Guerra Mundial. Sétima questão. A Conferência Internacional de Munique, em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, corresponde ao ponto mais alto da política de apaziguamento, levada a efeito pela Inglaterra e pela França, quando estas mais cederam diplomaticamente. A principal decisão da conferência consistiu em... Essa daqui também eu disse que seria bem interessante, para não dizer difícil. Sétima questão, o que é que vocês puseram? Na sexta questão, item A, tá bem, Sara? Sexta questão, item A. Na 7.
Ninguém fez a sétima? Bom, sétima questão, item A também. A principal decisão da conferência consistiu em reconhecer o direito alemão à posse dos Sudetos, que deveriam ser entregues pela Tchecoslováquia. Oitava questão. O objetivo era, o objetivo de tomar Paris, marchando em direção ao oeste, era, para Hitler, uma forma de consolidar sua liderança no continente. Com esse intuito, em abril e junho de 1940, ele invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas se posicionaram na linha de Maginot, uma linha de defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi, oitava questão, pessoal. Item E. A vitória militar com a ocupação de parte da França, quando outra parte ficou sob controle do governo colaboracionista francês. Oitava questão é de elefante. Não pode ser, nona questão, não pode ser considerado um fator que propiciou a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Item D. A vitória dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, barrando o avanço do fascismo na Espanha. Nona questão, item D de dado. Décima questão. A batalha que aconteceu em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial marcou a inversão da situação militar da Segunda Guerra Mundial, dando início ao recuo nazista na Europa Oriental e à decadência do Terceiro Reich, no caso, o Terceiro Reino. Décima questão, C de cavalo. Décima primeira questão. Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Winston Churchill. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar os antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos o crescente nacionalismo econômico, aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimentos. 12ª questão. 12ª questão. Em 24 de abril de 24 de abril, onde foi que eu vi abril aqui? Em 24 de outubro de 1995, chefes de estados reunidos em Nova York comemoraram 50 anos de aniversário da Organização das Nações Unidas. O que representa essa organização? A resposta da 11, item A, tá certo? Item A. 12ª questão. 12ª questão. Item E, de elefante. Uma força internacional acima das nações, na defesa da paz mundial, dos direitos do homem e da igualdade dos povos. E, por fim, 13ª questão, um fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi a saída dos invasores alemães do território dos Sudetos. Eu estava lendo os itens, tá? O fato que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi item A, item B, item C, item D ou item E. Só para lembrar, o item A não é resposta, tá? 13ª questão, o que é que vocês puseram? Ninguém fez, pessoal.
Exatamente, Sara. Item, foi a Sara que botou? Item C. A invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de seus aliados, declarando guerra ao Terceiro Reich. Alguém deixou de corrigir alguma questão? Todo mundo corrigiu tudo? Bom, então vamos continuar no assunto Segunda Guerra, né? Só que vamos ver mais dos vestígios da Segunda Guerra, tá certo? A gente vai penetrar logo na Guerra Fria e a gente vai analisar a Guerra Fria com a Segunda Guerra Mundial. Capítulo 8, página 184. A bipolaridade, nova ordem mundial. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS. Deixa eu dar um zoom aqui porque está difícil de enxergar. Pronto. Apesar que o URSS, pronto. O constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como uma terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar, pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que dominou o cenário internacional na segunda metade do século XX, foi, sem dúvida, um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que acreditava-se firmemente podia estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanente baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua inevitável impediria um lado ou outro de dar o sempre de dar o sempre pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Necessariamente aqui, talvez exigiria uma explicação menor do que a que eu vou dar para vocês. Como vocês sabem, a Guerra Fria foi um período onde houve uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas foi uma guerra ideológica, uma guerra de propagandas e de corridas armamentista e espacial, certo? Essa foi a Guerra Fria. Uma guerra que, num contexto onde onde as nações acabaram de sair de uma outra guerra, uma guerra convencional, que é como a gente chama essa guerra de metralhar o inimigo, ou de ser metralhado, que é uma possibilidade. Uma guerra convencional, o mundo tinha acabado de sair de uma, o mundo inteiro acabou de sair de uma guerra convencional. Então, não foi interessante para essas nações começar uma nova guerra, embora tivessem bastante testes nucleares, né? Bastante demonstração de poder bélico, de poder militar.
sem falar na corrida espacial como um todo, né? Embora a União Soviética tenha sido a primeira nação a lançar um homem para orbitar a Terra, que seria um cosmonauta, que era Yuri Gagarin, os Estados Unidos venceram a corrida quando chegaram à Lua, né? No caso, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin. O nome é bem parecido, né? Embora o Edwin não tenha colocado os pés dele na Lua, o Armstrong pisou na Lua e colocou a bandeira americana lá. Então, simbolicamente, isso em 69. Simbolicamente, os Estados Unidos tinham mais tecnologia. Então, eles estavam dando um recado para o mundo de que era melhor não se meter com eles. Sem falar que eles estavam do lado vitorioso da guerra. Sem falar do extremo sentimento de patriotismo que é implementado na cabeça dos norte-americanos desde que eles nascem. Então, aqui a gente tem um conjunto e a gente está olhando só para os Estados Unidos, né? Eu nem falei nada da União Soviética. Então, a gente tem aqui, sim, né, elementos individuais e coletivos, né, que se mantiveram ali nutrindo não apenas a guerra, mas o desejo interno de cada um de querer ser melhor do que aquela nação. Até que, em 1991, com a dissolução da União Soviética, a Guerra Fria acabou de vez, né? A única coisa que restou de lá foi aquele vilão da Marvel que eu sempre esqueço o nome dele. Eu acho que é Caveira Vermelha. Que rivalizava com o Capitão América, né? Esses dois personagens são fruto da Guerra Fria. Uma guerra, um período onde as histórias em quadrinhos estavam em alta, estavam se vivendo os anos de ouro das histórias em quadrinhos, então resolveram criar esses personagens. Muito conveniente. O herói, o galã, o bonitão, o fortão, é o herói americano, né? Norte-americano, estadunidense. Já o vilão, né? De péssima aparência, mau caráter, sem boa índole, é soviético. Vocês percebem aí o quão grande, aliás, é a abrangência dessa guerra ideológica? Se possível, penetra em todos os pequenos detalhes. Pois é, tudo que você imaginar que aconteceu nesse período de demonstração de poder podia ser demonstração de quem desenha melhor. Era para ser superior ao outro. E, claro, a história conta. Se não tivesse sido dissolvida a União Soviética para a criação dos Estados independentes, né, uma terceira guerra, no modelo de guerra convencional, poderia ter acontecido a qualquer momento. Poderia ter acontecido. E essa tensão diminuiu bastante de lá para cá, mas até hoje tem sim a tensão de que haja um conflito armado entre países que envolva o planeta Terra inteiro. Por exemplo, os Estados Unidos tentou invadir outro dia, ameaçou invadir a Venezuela para fazer o que eles fazem de melhor, roubar o petróleo de lá. Peraí, como assim, né? Como assim eles vão chegar com a democracia deles em outro país para fazer isso? Sem querer puxar a asinha de ninguém, né? Então a Rússia botou uns navios de guerra lá e não falou nada, não mandou carta para o Donald Trump, não escreveu nada no Twitter. E tem os presidentes que têm essa mania, né? Resolvem os assuntos diplomáticos por Twitter. Só deixou dois navios de guerra lá e pronto. Encerrou o assunto. Os Estados Unidos podem até ser bem loucos, mas não são bem loucos a ponto de mexer com a Rússia. Talvez um dia sim. Talvez um dia sim. Esse dia a humanidade vai ser bem reduzida. Continuando, vamos lá. Estados Unidos versus União Soviética. As ideologias e os planos políticos. A primeira metade do século XX foi marcada por diversas crises. A principal, a crise financeira de 29. Conflitos e guerras que modificaram a ordem mundial. A Primeira Guerra Mundial, a crise econômica dos anos de 1930 e a Segunda Guerra Mundial, como já vimos, causaram sérios problemas para a sociedade como um todo. Novas ideologias políticas surgiram, mas a ultradireita
consolidada no fascismo e em regimes totalitários, pôs em risco a humanidade. Ambos os lados envolvidos na Segunda Guerra Mundial, isto é, os aliados e o eixo, tinham seus interesses políticos e econômicos e visavam defender uma ideologia como forma de consolidar práticas na sociedade mundial. O eixo defendia regimes totalitários, autoritários, que determinavam o fim da liberdade individual e coletiva. Vamos ler isso aqui de novo, dos nazistas. É sempre importante lembrar, né? A função do historiador é lembrar aquilo que não deve mais acontecer, né? Lembrar a humanidade daquilo que ela não deve mais fazer. Então, vamos ler isso aqui novamente, da ultradireita, tá? O eixo, os nazistas e os fascistas, ou seja, a ultradireita, defendia regimes totalitários, autoritários, que determinavam o fim da liberdade individual e coletiva. Os aliados tentavam, a todo custo, recuperar o liberalismo econômico, que havia perdido espaço para os totalitários devido à crise. Com o final da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, a Europa estava numa crise financeira. O alto custo e a morte de milhões de civis e militares criaram sérias dificuldades para as economias mundiais. A diferença em relação à Primeira Guerra Mundial é que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética saíram fortalecidas. Claro, mas é claro, estamos falando de dois grandes fabricantes de armas, né? Principalmente os Estados Unidos. Por que os países europeus saíram quebrados? Historicamente falando, né? Principalmente da Idade Média, e economicamente falando também, né? Financiar uma guerra, pense num negócio caro. Né? Financiar uma guerra é caro. Você precisa financiar recursos de transporte, recursos médicos, né? Comida, materiais como bombas, munição, fardamento, os próprios soldados, médicos, tanta coisa. Financiar uma guerra é muito, muito caro. Mas se você é um fabricante de armas, quanto mais guerras para você, meu querido, melhor, né? Contanto que as armas não estejam apontadas para você, é claro. Quanto mais guerras para você, melhor. E o maior fabricante de armas, quem é? São os Estados Unidos, né? Não é à toa que lá tem-se a política de liberação de armas. Armas lá não é tão barato, né? Dependendo da arma que você vai comprar, mas também não é tão caro, né? Não é tão caro. Então, é um produto muito visado, muito querido pela população, porque o homem ainda tem um miolo, né, do nosso cérebro, ainda segue os moldes primitivos de 70 ou 75 mil anos atrás da savana africana. Então, nós temos um instinto de proteção. E nos dias de hoje, né, coloquem isso entre aspas, tá? Não é a minha fala, é a opinião geral. Nada melhor do que uma arma para se defender. Fecha aspas. Então, é sim um produto que movimenta bastante a economia. É um produto que movimenta a economia, os Estados Unidos fabricam, então libera esse negócio aí para a população. Vai fazer, olha, a economia rotacionar, e rotacionar em alta velocidade. Então, imagina agora uma guerra, muita munição vai ter que ser produzida, né? Para você ter uma ideia, um fuzil, um AK-47, né, o Automatic Kalashnikov, dispara 600 projéteis por minuto. 600 projéteis por minuto? É isso mesmo? É isso mesmo. Cada projétil a, deixa eu ver, R$ 30. Nossa, é muito dinheiro, né? Isso eu estou falando de 1 minuto. Estou falando de 1 minuto. Então você imagine como os Estados Unidos não tirou proveito da guerra só nessa parte aqui, né? E a União Soviética também. Isso eu estou falando de um pequeniníssimo detalhe, de uma gota d'água em um balde. Então, por essa e outras razões fazem com que nós tenhamos elementos suficientes, né, elementos necessários para dizer que essas potências saíram fortalecidas. Não é à toa que depois que saíram da guerra, né, Estados Unidos
e União Soviética lutando contra os nazistas, quando saíram da guerra, entraram eles dois numa guerra sem disparar uma bala, né? A Guerra Fria. Não é à toa que foram eles dois que se confrontaram, porque necessariamente o que os Estados Unidos via e o que a União Soviética via é que eles não queriam dividir o prestígio de terem sido eles dois nações iguais a saírem igualmente vitoriosos. A União Soviética queria se sobressair, assim como os Estados Unidos também queriam se sobressair. Continuando, a razão para isso é que os norte-americanos, sim, também essa razão aqui é importante de falar, não entraram imediatamente no conflito, mas só depois, só após, aliás, o ataque à sua base aérea, na verdade, base aeronaval, tá? Aeronaval de Pearl Harbor em 1941, e não lutaram nenhuma batalha sequer em seu território. É óbvio, já que a guerra não chegou ao continente americano, de fato limitando-se à Europa, à Ásia e à África. Já a União Soviética, vista como uma ameaça por países liberais como a França e a Inglaterra, ganhou força porque foi diretamente responsável pela derrota da Alemanha e por libertar as nações do leste europeu, principalmente a Polônia, da dominação nazista. Então a gente vê aqui também outro aspecto, né, que faz com que os soviéticos ganhem respeito, né? Falei demais dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho dos soviéticos. Diante da sua imensa força, do seu poderio bélico, né? Do seu poder armamentista e do seu exército, não é à toa que eu falei para vocês que quando Hitler quebrou o pacto germânico-soviético, os soviéticos trataram ligeiro de chegar a Berlim, derrotando Hitler assim num piscar de olhos, basicamente, né? Se formos comparar a guerra como um todo, a derrota de Hitler após a traição dele aos soviéticos foi bastante rápida. Então você imagine o que é que os outros países não pensavam dos soviéticos. A União Soviética estava aqui do ladinho de Hitler, lutando lado a lado. Hitler quebrou um pacto e eles, varreram Hitler, varreram Berlim, varreram a Alemanha de vez. Então você vê aqui, claro, uma demonstração de poder e, claro, uma imposição, né? Aliás, uma projeção de medo nos outros países. De fato. Bom, nossa aula acabou, né? Eu vou só terminar a leitura desse último parágrafo aqui. Quem quiser sair, fica à vontade. Só para que a gente não deixe nada pela metade. Rapidinho. De fato, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos saíram bem fortalecidos da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos consolidaram a força do socialismo no leste europeu, colocando sob seu domínio ideológico nações importantes como a Romênia, Bulgária, Hungria, entre outras. Os Estados Unidos acabaram lucrando bastante com o conflito, pois emprestaram muito dinheiro tanto aos vencedores quanto aos perdedores, cujas economias foram arruinadas. A força dessas duas nações iniciou uma fase conhecida como Nova Ordem Mundial, mas se popularizou sob o título de Guerra Fria. Bom, pessoal, essa é a nossa aula. Conteúdo de prova de simulado é a Segunda Guerra Mundial, tá certo? A gente vai se debruçar ainda mais sobre esse tema e ninguém vai ser deixado para trás nesse tema não, tá certo? Qualquer dúvida sobre o tema, vocês podem chamar sempre o professor, tá bem? E é isso, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.